Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para fazer uma live hoje para falar sobre literatura, poesia e música com a poetisa e escritora Noelle de Lima. Então, daqui a pouquinho nós já vamos entrar, estaremos batendo esse papo, tá? Noelle, pode mandar o convite aí, pode entrar assim que você quiser. Pode pedir para adicionar aí para você entrar. Acho que ela está entrando. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Dá para me ouvir bem aí? Tá perfeitamente aí, tá me ouvindo? Maravilha, tô te ouvindo muito bem. Maravilha. Me conta como é que tá essa vida aí, como é que tá a sua vida poética de escritora e se há essa poesia mesmo no dia a dia que a gente vive. Tá, quando não tem, a gente cria, né? A gente dá um jeitinho. Pro Exato. olhar do poeta, tudo é poesia. Mas essa pandemia tirou um pouquinho da cor, né? Tá Entendi. menos social, menos agitada, pelo menos. Acho que os contatos que a gente tem, que a gente estabelece com outras pessoas, é o que mais é fonte de ideia, tanto para escrever como para qualquer outro tipo de arte, né? Esse vínculo que a gente cria, essa necessidade que a gente tem de estar socializando, de estar com outras pessoas, de ter essa convivência. E essa pandemia deixou a gente meio pobre disso, né? Exato. Para mim, pelo menos. Sim, eu aproveitei esse tempo para começar a fazer certas pontes, sabe? Para conhecer novos poetas e poetisas e outros artistas, ilustradores, desenhistas, cineastas e tudo mais. E tem sido enriquecedor tudo isso, me levou a escrever um bocado mais e vamos bater um papo sobre isso. Quero saber um monte de coisa de você e as pessoas também, caso queiram perguntar, fiquem à vontade, tá? Coloquem as perguntas aí abaixo, tá? Opa, quero ver muitas perguntas aí. Minha primeira... Já convidei o meu público, convidou o seu também, que eu vi. Uhum. Quero participação maciça aí, para não ficar só nós dois conversando. Você vê que só nós dois conversando, a gente se diverte também, né? Pra caramba. Tem muito assunto, tem muito assunto. Pois é. Me diz uma coisa, como é que foi a sua introdução? Como foi a sua aproximação da arte e da literatura? Cara, a literatura, eu acho que teve muito a ver com uma certa introversão que eu tive desde muito cedo. Eu, naturalmente, essencialmente, eu sou muito comunicativa, eu gosto muito de conversar e eu tenho uma necessidade muito grande de conversar, de socializar bastante. Só que eu tinha uma espécie de bloqueio, eu era muito travada, assim, eu tinha muita vergonha, eu sempre fui muito tímida também, né? É um paradoxo em forma de pessoa. Mas eu sempre tive essa batalha. Eu tinha a necessidade, mas tinha uma extrema timidez. Então, assim, como na época do colegial, principalmente, acho que no colégio foi o período que foi esse start para mim de começar a escrever bastante, porque eu não socializava muito. Então, eu passava muito tempo sozinha e tinha muito tempo para observar tudo à minha volta. Quando você não está interagindo, você observa, para mim, pelo menos, né? É muito automático ficar observando tudo que tem em volta. Então eu tinha muita ideia de coisa para escrever, muita ideia de coisa para escrever do cotidiano, das pessoas, das coisas que eu escutava, das coisas que eu pensava sobre o que eu via à minha volta. Não acredito que fosse lá os melhores poemas da minha vida, mas assim, foi um começo, né? Um treino. Sem dúvida. E as aulas que eu tinha no colegial também de português, eu gostava muito dessa parte da criação, né? Do criar o texto, criar a história, né? Não só na poesia, mas todo tipo de texto, todo tipo de escrita voltada para a parte criativa sempre me interessou bastante. Eu sempre fluiu muito fácil para mim isso. Sempre gostei muito e não era uma coisa que eu tinha dificuldade. Certo. Mas
Teve períodos que eu escrevi mais, períodos que eu escrevi menos, né? A gente cresce, começa a trabalhar, começa a ter menos tempo, Sim, mas as ideias estão sempre aqui. que coisa boa. Para você foi mais ou menos esse processo também ou foi diferente? Eu fui o cara mais tímido que eu conheci. E. Nossa, Sério. o time do sofre, né? É muito, muito. Eu sei por mim. Mas eu comecei a escrever poemas e tudo mais lá por volta de 17, 18 anos. Aí comecei a migrar de escrever qualquer coisa com delimitar os espaços, fazer em formato de poema, de soneto, de tudo mais. E eu sempre fui muito ligado às músicas, né? Eu sou músico e às letras de música. Muito das minhas influências não são só de poetas e escritores, como também de muitos letristas de música. Embora eu tenha feito nessa carreira de 23 anos apenas 4 ou 5 letras no máximo, até falei sobre isso hoje, que é completamente diferente escrever letras de música e escrever poemas e tudo mais. Eu ia te perguntar bem isso. É completamente diferente e as duas coisas não se esbarram muito. Pode haver, sim, pegar e Na modificar no verdade, formato. é um processo inverso, né? Bem contrário à mecânica da escrita da poesia, do texto livre, em relação à letra de música, que você tem que se preocupar ali com a questão da métrica, do ritmo, da melodia. Tem que casar com a Eu até melodia. perguntei para um amigo meu que compõe. Eu até perguntei, vou perguntar para você também. Você acha mais fácil criar a letra primeiro e depois a melodia, ou primeiro a melodia e depois encaixar uma letra ali? Na verdade, O que que você acha que é mais fácil? esse processo de composição, ele pode se dar de várias formas. Eu até falei sobre isso hoje com um amigo baterista, um grande músico, que esse processo pode vir até mesmo da parte rítmica primeiro, né? Tem alguns instrumentistas que são bateristas que eles compõem o beat, a batida primeiro, para depois fazer a harmonia e a melodia da música, né? Ou até mesmo a letra. Então, cada compositor tem o seu processo. Eu, como tenho muito apelo para coisas harmônicas, mas a parte harmônica da coisa, muitas vezes a coisa fluiu a partir de uma base harmônica, de uma sequência de acordes, de um clima, de uso de um efeito, por exemplo, na guitarra ou qualquer instrumento que eu estivesse usando. Agora, para fazer poemas, foi muito de não só das minhas vivências, como também buscar de personagens. Muitas vezes as pessoas se perguntam assim, pô, o Thiago postou esse poema aqui hoje. Será que ele está vivendo isso? Será que ele está completamente apaixonado por alguém? Eu sou casado há alguns Eu anos e também estou recebo esse tipo de apaixonado pergunta. pela minha esposa e sou fã dela e fico me apaixonando por ela. Mas muitas vezes pego de personagens para escrever sobre isso, né? Então pode ter buscar de algum filme, de uma situação e no meu caso, eu tenho muito apelo da questão do escrever ligado à urbanidade. Então, dentro, Eu já percebi. fica bem evidente, né? Então, o que me Fica. interessa muito, o que me inspira por demais, são luzes de trânsito, a correria, o asfalto, prédio, e isso tudo que me faz escrever também. Então, inserir nesses poemas novas curvas, novas possibilidades de enxergar outras imagens que muitas vezes passam reto pelas pessoas, o que me interessa. Então, se eu consigo colocar alguma coisa, até mesmo que às vezes tem um quê romântico, mas que ele vá pelo lado urbano, é isso que me interessa. Uhum. Eu, na verdade, acho que 90% do que eu escrevo não tem nada a ver com nenhuma vivência minha. Tudo colocando foco em alguma possível história. Tu sabe, né, que eu coloco sempre ali as caixinhas de pergunta Fique à vontade. para a galera sugerir temas para eu escrever. Uhum. Muita coisa do que eu escrevi foi você que sugeriu também. Sim, sim, foi. E eu gosto muito disso, porque principalmente quando vem temas que não são muito clichês, que não são muito comuns, né? As coisas muito óbvias. Não sei, não é que não seja bom escrever sobre. A gente sempre vai ter, né? Eu acredito que a gente sempre vai ter, cada um vai ter um ponto de vista diferente sobre aquele tema. Mas as coisas não óbvias, aquelas que ninguém para pensar sobre, parece mais gostoso de escrever. Não sei se porque o desafio é maior, ou porque eu nunca parei para pensar sobre, ou nunca li, ou li muito pouco a respeito. Para mim, parece mais estimulante escrever sobre algo que não seja muito corriqueiro.
Eu uso bastante ali a caixinha de pergunta, porque para mim é mais fácil partir de um tema que alguém me propôs do que eu pensar, vou escrever sobre tal coisa. Né? Às vezes vem uma inspiração de alguma coisa e eu escrevo espontaneamente, mas se eu tiver que parar para pensar num tema, aquilo já virou uma problemática e a inspiração vai embora assim. Então eu prefiro que me sugiram. E é legal que é um desafio danado que você coloca e as pessoas vão respondendo. E eu queria contar uma pequena história, como é que eu te conheci, né? Que somos de estados diferentes, né? E Sim. tinha um grupo de compositores no Facebook, né? E você passou e criou um grupo no WhatsApp de compositores. E aquilo fervilhava o dia inteiro e eu me tornei parceiro da Érica Fonseca e fizemos umas 2 ou 3 músicas e alguns poemas juntos. E eu e você nunca escrevemos nada juntos, nada, absolutamente É nada. verdade. E A gente só fala que vai fazer e nunca faz, né? exato, Na verdade, eu sou um exato. pouco E relapsa em você tinha relação. as suas Você coisas sempre me propõe um. escritas. Sim, e você tinha as suas coisas escritas e eu ficava te enchendo o saco para você fazer. Faça a sua página. Verdade. Você tem que fazer, você tem que fazer. E um dia você fez, e como conversávamos muito sobre rock, entre outras músicas, eu tinha falado sobre Tear for One, do Led Zeppelin, esse chá para um, né? E daí você É a criou tradução. o chá para um. É engraçado que não era a Nossa, eu letra do custei Tear for tanto One. pensar no nome. Não era a letra de Tear for One que me chamava a atenção. Era muito o clima daquilo e aquela finalização de Sim. pensar e dizer que por hoje vai ser um chá só para um, vai ser só para mim, porque não Eu até escrevi um poema com essa temática, né? Acho que você colocou na caixinha. foi. E daí pensei, na verdade, eu estava conversando com a Val, que está assistindo a gente aqui, Sim, e sobre a questão do nome para a página, que eu não conseguia sair daquilo. Coloquei eu nem lembro o que eu coloquei lá, que me deu uma bronca. Eu tira isso, coloca o nome de verdade, coloca o nome decente. E eu não conseguia, eu fiquei uhum. empacada naquele negócio, não fluía, não vinha nada. Aí eu coloquei um outro nome que daí ficou uns dias lá, eu até cheguei a postar alguns textos com aquele nome embaixo, subscrito, mas eu não gostei, não Sim, estava legal. sim. E daí eu pensei, né, no Chaparão, mas pensei, será que vai ser uma boa? E daí, conversando com a Val, quando eu fui lá, não, vai ser bom sim, pode pôr, que eu acho que vai ser legal, vai ser um bom nome. Seja o que Deus quiser, vai ser esse, é o que tem para hoje, quem não gostar, paciência, Uhum. fazer o quê? Que não tem o bom gosto de gostar, né? Sem dúvida. Mas acabou ficando esse e acabei gostando e tá fluindo, deixa aí, seja o que Deus quiser. Isso é muito bom. Cada pouquinho eu alimento um pouco mais a página lá. Tô devendo os textos, inclusive, a galera aí que postou temas nas últimas caixinhas de perguntas que eu coloquei. Tem um pouquinho de paciência, vai sair. Às vezes sai mais rápido, às vezes demora um pouquinho, mas sempre sai. É, Quem quiser também me chamar no privado e sugerir alguma coisa, tô aceitando. Já no dia que eu tiver inspirada, eu já coloco tudo de uma vez. olha que coisa bacana. Pode mandar bala. Vamos até aproveitar para fazer a propaganda. O Instagram da Noelle é o Chá para um e o meu é o Desvario Noturno, tá? Então, quem quiser, entre, acessem, tem textos incríveis dela lá. Ela sempre tem um apuro muito grande em buscar aquelas sensações e entregar para as pessoas aquilo descrito em palavras com os ambientes que ela sabe passar e entrega muito bem, tá? Quem quiser criticar também, gente, estamos aí. Tô aqui para isso. Fica à vontade. Importante interagir. Sem dúvida, hein? A interação Outra é é boa. importantíssima. Pessoal, caso queiram, pode colocar as perguntas aí, tá? Pode enviar as perguntas, tá bom? Como é que você está vendo, Noelle, a cena literária atual, hein? Como é que está tudo para você? Cara, eu acho que precisava ter mais incentivo para quem escreve, né? A vida do escritor no Brasil, na verdade, de qualquer artista, assim como outras categorias também que primam pela beleza, pela arte, pela intelectualidade, pela construção do senso crítico, tudo que é voltado para esse lado que constrói o ser humano e faz ele ter um autoconhecimento maior, mais abrangente e desenvolver essa consciência de interagir, se expressar, já era muito sacrificoso ser artista no Brasil, ser escritor ou seguir qualquer uma dessas vertentes. Sim. E de uns tempos para cá tem sido cada vez mais difícil, né? Nós não apenas não somos valorizados,
como somos combatidos por algumas correntes aí, né? Perfeitamente. Isso é bem lamentável. Nós Perfeitamente. sabemos que é vital que se siga na direção oposta, né? Não combatendo a livre expressão, a arte, a construção de um ser humano mais complexo, mais de uma capacidade de expressão maior, né? A gente Exato. sabe o quanto isso ele é fraco aqui, o quanto isso é pouco incentivado, e a diferença que faz, né, na nossa vida e na vida das outras pessoas. Imagina você escrever um texto que consegue tocar emocionalmente uma pessoa e fazer ela refletir sobre alguma coisa, isso pode fazer uma diferença fundamental na vida daquela pessoa que está assistindo. Exato. E se forem muitas pessoas assistindo, lendo, consumindo essa criação, pensa na vida de quantas pessoas você consegue tocar. Por que, que isso é combatido? Por que, que isso não é estimulado? Isso tem que ser estimulado, isso tem que ser valorizado, sim. Eu percebo que ainda falta muito isso. A gente tem um caminho aí muito comprido até conseguir viver de arte no Brasil e ser valorizado por isso. Não Exato. só os escritores, né? Eu acho que todas as categorias. Sim, até tem um comentário aqui da Nayara, Nayara Domingues, que é minha amiga, e ela diz: a arte não tem recebido incentivo, e nesse desgoverno que só desvaloriza, lamentável. Concordo totalmente. É uma Ah, marcha ré mesmo em relação aos artistas. Não é uma marcha ré, na verdade é um combate claro mesmo, sabe? E isso tudo vai levar um tempo para ser revertido, mas a gente que é da arte, a gente vai seguir lutando mesmo, sabe? Você sabe muito bem, muitos daqui estão nos assistindo sabem que eu sou professor e dou aulas de violão e ukulele de segunda a sexta, e o que a gente pode levar de melhor não é apenas no meu caso como professor e instrumentista, não ensinar a colocar os dedos, a fazer os acordes e tudo mais, mas que a pessoa tenha uma visão artística da vida, para que ela consiga serenar as coisas quando for necessárias e enxergar os contornos e tudo mais. Então é saber usar muito mais a cabeça e uhum. até mesmo, não apenas como ouvinte, mas também às vezes como um produtor, como alguém que faz algo mesmo. É muito triste pensar que tantos instrumentistas, tantos desenhistas, escritores, atores e atrizes poderiam surgir, mas fica tudo sempre condicionado aos empregos normais, principalmente na classe mais baixa, sabe? Então isso é muito triste mesmo. Mas essa luta ela continua e ela é muito maior a cada dia, sabe? E é por isso que eu fiz esse convite a você, para que falássemos sobre as coisas, para que lêssemos não só os nossos poemas, mas de outros também, e que essa chama não se apague, sabe? Porque a gente tem que pegar e fazer Uhum. e falar mesmo, e mostrar o máximo possível daquilo que fazemos, porque é isso que move a roda. A vida é movimento, né? Então isso tudo é um movimento e ele tem É, que continuar. graças a Deus e aos avanços tecnológicos, a gente tem a internet aí como uma baita ferramenta, né? Uma ferramenta que os artistas de uma década atrás não podiam contar com a flexibilidade e abrangência que a gente tem hoje através dela. Exato. O acesso era para poucos e ainda não era da forma que a gente tem hoje. Então, Uhum. eu percebo na internet aí uma oportunidade muito grande da gente conseguir, não digo reverter a curto prazo essa situação, mas de começar aí um movimento no sentido de criar uma consciência em relação à importância que a arte tem, que a expressão tem, a liberdade de expressão, né? A Exato. construção de um senso crítico com base e não com achismo, que a gente a terra do achismo é a internet hoje em dia. Exato. Tá cheio de especialista de tudo quanto é coisa que não sabe muito profundamente sobre nada. Uhum. E eu percebo também que aos pouquinhos isso começa a mudar. Até pouco tempo atrás, quem tinha, por exemplo, um diploma estava garantido na vida. Exato. Hoje em dia já não é bem assim, né? Exato. Muitas pessoas aí sem um diploma na gaveta com conquistas interessantes por saber usar muito bem isso daqui, por Sim. saber se projetar, por saber
se sacar naquilo que faz bem e investir nisso, se perceber como bom nisso e investir. E os caminhos se diversificaram muito, né? E Eu agora, isso percebo que... até... Eu acho que depois desse mutirão de guerras internéticas, de batalhas entre grupos que votam no fulano, que votam no ciclano, que acham isso, que acham aquilo outro, eu acredito que vai evoluindo aos pouquinhos, vai crescer essa consciência, as pessoas vão começar a se perceber e evoluir nesse sentido. A gente torce para isso, né? É o que esperamos. E até falando sobre essa questão de tecnologia e tudo mais, eu não sei se para você, como é que é a coisa do escrever. Muitas vezes no celular eu uso bloco de notas para começar a escrever os Eu poemas uso no muito. texto. Eu Se eu te tenho, falar que eu faço meus textos todos lá. mas eu vou te falar uma coisa que eu tenho adorado, que é comprar cadernos assim, e aí daí escrever. Eu até estou com o meu primeiro caderno, onde estão os primeiros poemas aqui, onde eu escrevi as primeiras coisas, e faz toda a diferença ter um caderno e tal, e aí ser um caderno dedicado a isso, né? Carregar para todo lugar, né? Exato, Escrever sempre que dá ideia. Eu escrevo no exato. celular hoje em dia. Eu Tá tenho, escutando o miado? hã? Tá escutando um miado dramático aqui atrás? Eu vou abrir a porta que o gato tá fazendo um escândalo aqui, Lógico, parece um acidente de ambulância. lógico, fique à Meu Deus, que vontade. gato dramático. Entra, meu filho. Pronto. Gente, apareceu um vulto preto na frente da câmera, é o gato, é bem Ok, abusado. isso não é problema. Mas eu vou tentar manter aqui sob controle, porque o bichinho é terrível. E me diz uma coisa, Escândalo que então tá fazendo aqui. você tem algum caderno, alguma coisa que você usa, algum processo de rabiscar em volta ou de fazer desenhos em volta para criar os seus poemas? Como é que é isso para você? Eu fazia muito isso na época do colegial. Sim. Depois que eu terminei o colégio, que eu perdi essa prática diária de ter que estar sentada numa mesa com um caderno na frente, eu parei um pouquinho. Aí também começou a faculdade, mas tô falando, bicho metido, vem cá, meu filho, sucesso. Eu acho que ele dá mais trabalho que os dois gêmeos teus. Os teus não sobem na mesa, né? Não, não. Estão até dormindo Você agora. que Brincaram o dia inteiro e agora estão dormindo. dá uma canseira neles, né? Não, sim, brincaram demais e aí deitaram. Me diz uma coisa, uma pergunta para você. Você já pensou em fazer letra de música, já que você canta também e tem um envolvimento grande com música? Já, E como é que foi isso? já pensei, mas na verdade eu ainda não tirei um tempo para me dedicar a sério a isso, mas é uma coisa que eu quero fazer sim. Mas eu vou precisar ali me centrar, me dedicar para conseguir fazer essa transição de pensamento, porque o processo é outro. Eu já tentei algumas vezes, mas eu não gostei muito do resultado, porque eu tô pensando na letra e meu cérebro fica brigando comigo porque ele fica pedindo uma melodia para encaixar ela. Sim, Ele sabe que eu preciso da música. Aí eu fico naquele conflito, e daí eu acabo não conseguindo criar uma letra tão boa quanto a que eu queria, sim. e eu acabo desistindo, depois pego de novo, mas ainda não consegui, assim, tirar um tempo específico para fazer isso. Eu preciso me organizar nesse sentido, mas é algo, sim, que eu quero fazer. Mas deu certo. Acho que eu tenho que ter algum Thiago para me cutucar, porque senão é igual a página, não sai. Gente, olha, pior, é uma coisa que é de mim, é essencialmente minha. Eu espero que algum dia eu consiga dominar 100%, mas eu preciso de alguém para me cutucar para fazer as coisas. Eu tenho a vontade Eu enchia e seu daí saco para fazer, né? assim, um emaranhado de coisas. Eu preciso de alguém que me cutuca para eu juntar essas coisas, organizar e fazer. Sim. Senão não sai. É igual a página ali. Tu viu quanto tempo que consegui, que ficou me cutucando, me incentivando para ver se eu fazia, se eu botava no papel, se eu organizava, fazia a página, depois para pôr o nome. Eu sou difícil desse lado, da disciplina. Noelle, a pergunta Muito. da Nayara Domingues, o que tem servido de inspiração e transpiração para vocês? O que tem servido de transpiração, eu vou até mudar, então. Muitas vezes não é nenhuma coisa de inspirar, não, é de transpirar sobre algo mesmo. Porque o que acontece? Quando eu pego um determinado tema para fazer, é muito de ficar burilando e trabalhando aquilo para que saia. Essa inspiração vem em menor proporção do que... É muito mais transpiração mesmo, seja no processo de composição, no meu caso, de músicas, no caso instrumentais, de sentar e trabalhar sobre aquilo, do que, de repente, me inspirar em algo. Já aconteceu, sim,
de alguma situação que eu acabei de ver e transpor aquilo. Tem alguns poemas que estão na página do Clarim Noturno que foram feitas assim. Mas muito do que foi feito lá, no caso eu estou com cento e poucos poemas, não todos postados lá ainda, mas na direção para o livro que devo lançar, muitos foram feitos sobre transpiração, sobre pensar em algo e fritar aquilo até que saísse algo de bem interessante para mim e para você. Uhum. E você, Noelle? Eu Então, surge um vislumbre, uma ideia inicial do que vai ser aquele texto. Me dá uma pontadinha, assim, uma pequena inspiração que serve de ponto de partida. E aí eu tenho que pegar aquilo e desenvolver. E não pode ser uma coisa que eu tenho que deixar para depois, eu tenho que fazer na hora. Se eu deixar para depois, eu já perco aquele estímulo, já perco aquela ideia. Ou pelo menos anotar num cantinho ali alguma coisa que represente a ideia como ela veio para conseguir destrinchar aquilo mais tarde. Sim. Mas geralmente eu tento pegar ali o momento para escrever, porque senão não sai. E tem bastante, muito mais transpiração, na verdade, do que inspiração mesmo. Quando vem as caixinhas de pergunta, a inspiração ela não vai vir direcionada para aquele tema, assim, porque agora tem aquele tema e ela vai brotar do nada na minha cabeça. Ela não vai. Nunca, né? Vai ter um momento que eu vou ter que pegar aquilo ali, olhar aquilo ali e pensar sobre. E uma coisa que funciona muito para mim, isso desde as épocas do uso de caderno, eu tenho que pôr a primeira palavra no papel. Pode ser que eu nem acabe usando ela, que depois eu mude esse começo, mas eu coloquei ali a primeira palavra, o start da primeira frase, o resto vem. Sim. Às vezes é um download ali, né? Fica ali um trechinho ou outro que eu tenho que encaixar uma rima com certa dificuldade, mas vem com mais facilidade. Se eu ficar olhando ali para a tela em branco, já é um pouco difícil. Eu tenho que colocar alguma coisa, seja lá qual for a palavra, qual for a primeira frase que venha, mesmo que seja meio absurda, e depois eu vou adaptando aquilo ali, vou redefinindo, vou melhorando até ficar do jeito que eu quero. Mas, via de regra, eu consigo gostar do que eu escrevi no final. Se eu não gostar, eu nem guardo, eu nem publico, né? Exato. Mas eu fico ali uns minutos até sair do jeitinho que eu gosto, do jeitinho que eu quero. E às vezes, por exemplo, quando pego cadernos antigos, como o que mostrei aqui, coisas que eu escrevi há bem mais de 20 anos atrás, às vezes aquele poema todo eu não salvo, nem publicaria hoje. Mas às vezes você pega assim, mas essa frase, isso aqui eu vou usar depois. Hein? Tem uma questão muito de reciclagem, de usar aquilo em outro momento, para um outro poema, e para algum texto que seja feito, né? Então, e no meu caso eu trabalho muito com imagens também. Então, muito do que me influencia está muito mais ligado, às vezes, ao cinema, ao teatro e aos quadrinhos, revistas em quadrinhos. Igual, por exemplo, estou aqui com algumas aqui, peraí que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho lido nos últimos tempos muito Vigilantes de Gotham, do Batman e coisas assim, sabe? Então, é uma coisa sempre muito urbana, isso muito me interessa. Eu sou influenciado não só por quadrinhos, como vários poetas e escritores, mas também letristas e jogos de videogame, por exemplo, antigos como jogos de briga de rua, tipo beating up, que passava aquela cidade ao fundo, né? E aquilo tudo aqui. Ao fundo. Sim, aquilo é que me interessava. Aquele aspecto urbano que você gosta. Sempre, sempre. E isso me interessa até hoje. Então, às vezes eu baixo algum beating up aqui, um jogo antigo de fliperama, de arcade, e aquele passar da cidade é aquilo que me interessa. Olha como retratou esse prédio, ou de repente essas lojinhas, né, que às vezes passando e tal, isso tudo muito me interessa. Um ângulo específico, né? Exato. Por mais que é uma cidade cheia de gente, cheia de... Exato. O ângulo, a percepção daquele ângulo específico é uma coisa muito particular. Eu me pego muito nessas coisas para escrever, sabe? A questão da particularidade da percepção de um determinado detalhe. Exato. Eu sempre tento olhar com essa noção para os temas sobre os quais eu vou escrever e pensar como eu olharia para isso, como eu perceberia isso nessa situação. Eu meio que tento usar ali a empatia nessa situação para conseguir acessar o tipo de sentimento que me permita escrever com justiça, né, sobre aquele tema. Por mais que seja algo que eu não tenha vivenciado, muitas das coisas que eu escrevo são coisas que eu não vivenciei, mas eu consigo me colocar nessa posição para ter essa pseudo-percepção, se é que eu posso usar esse termo.
E eu não sei se você consegue posicionar, apesar que você trabalha muito com encomendas, mas se eu for posicionar os meus poemas num horário do dia, são sempre mais noturnos, sempre urbanos e noturnos. Então eu estou sempre Não, os meus buscando também. esse clima, sabe? Esses climas, essa sensação de à noite numa cidade. Acho que à noite a gente consegue serenar mais o pensamento, né? Sai tanto daquela pressão de trabalho. Que é um problema que na época do colégio a gente não tinha, né? A gente tinha tempo de sobra. Eu lembro que eu usava muito o intervalo entre uma aula e outra, Uhum, a hora do recreio, pequenos momentos entre uma atividade e outra que eu terminava, eu rabiscava ali no meu caderno, era tudo rabiscado. Tinha caderno, sei lá, de cálculo, tinha mais poema do que cálculo, mais poema do que conta. sim, Então, eu usava muito, muito, muito. Tenho muita dó de ter me desfeito desses cadernos. Tinha muita coisa lá. Você guardou os seus, você tem os teus de guardei, 20 anos atrás. Eu não tenho, eu taquei fogo tudo. Joguei tudo fora. Me entendi. mudei também, perdi muita coisa, né? E como é que é a sua relação com E as outras artes? Me conta um pouco sobre isso. rapaz, eu sempre fui meio metida artista, mas sempre fui muito tímida. E sempre muito. Ouvia muito o lado racional da coisa, né? Não dá para ser artista do Brasil, artista no Brasil passa fome, você tem que se garantir com outra coisa. O que, assim, é uma visão um pouco pessimista, mas não deixa de ser certa. A gente ainda tem muito essa realidade. Então, né, Sim. eu não nasci em família rica, não tinha muita grana para investir Uhum. em aprender, em estudar o artista para ser bom mesmo, de fato, para se sentir seguro, eu pelo menos, eu tenho muita mania de generalizar. Né? Mas muitas vezes quando eu falo a gente, na verdade, se trata mais de mim, eu acho que todo mundo pensa assim, né? Então, filtra aí, às vezes que eu usar esse termo, nem sempre vai estar certo, é mania mesmo. Mas eu nunca me senti muito segura para dizer, ó, oh, sou artista, faço tal coisa. Eu sempre sinto que eu tenho que aprender mais. Então, eu estudei dentro daquilo que foi possível, Sim. conciliar com o meu trabalho, que eu sou professora de educação infantil. Me formei depois em música, mas, assim, o meu período da faculdade de música foi um período complicado para mim. Eu estava com uma carga de trabalho muito pesada na época, um horário muito difícil de conciliar. E eu acabei tendo um pouquíssimo aproveitamento. Eu gostaria de fazer hoje essa faculdade, que eu estou um pouco mais tranquila. Continuo trabalhando na mesma coisa, mas de uma forma menos intensa, menos cansativa. E eu estava numa época assim que eu entrei numa turma que todo mundo parecia tão bom, tão competente no que fazia, que eu me sentia tão pequenininha, com tão pouco conhecimento, que eu acabei travando muito, sabe? Eu percebo que hoje em dia, muitas disciplinas ali que eu não tive um aproveitamento tão bom, se eu não tivesse tão travada nesse sentido de ficar me julgando tanto e mais aberta para aprender e me jogado mais, eu teria tido um aproveitamento muito maior. Então, assim, eu tenho formação para licenciatura de música, eu posso dar aula de música, Uhum. mas eu não era assim, eu fiz a licenciatura porque era a única que tinha aqui que eu podia fazer, eu teria que ir para outra cidade, outro estado para fazer outra, mas eu nunca tive interesse em dar aula de música, apesar de ser professora. A minha relação com a música é mais no sentido de produzir mais a parte criativa do negócio do que ensinar. E Sim. para ensinar, eu tenho também essa grande questão, esse grande crivo. Eu não me sinto assim, que eu sei tanto para ensinar. Eu ainda me sinto na condição de aluna. Então, eu acabo não atuando, mas eu estou sempre ali flertando, né? Fiz umas tentativas aí para cantar em banda, não deu certo, as bandas nunca saíram da garagem, o negócio não decolava. E depois eu comecei a faculdade, foi ficando cada vez menos tempo. É Uhum. uma coisa que eu ainda gosto muito, mas eu sinto mais hoje em dia uma vontade de ter uma galera para tocar de vez em quando, que tem Sim. ali a mesma afinidade com a arte do que eu, para sustentar o vício da música, para alimentar ele, para sentir essa satisfação de estar tá fazendo isso, do que no sentido de trabalhar e de ganhar vida com isso. Não sei se a minha vida vai caminhar para esse lado ainda, ou se eu vou acabar fazendo outras coisas que eu também gosto, que eu também tenho interesse. Estou bem nessa encruzilhada agora, tô bem Entendo. desligada, assim, no sentido de ganhar dinheiro com música agora. Entendo. Isso é notável. É notável. Eu vi e vejo pessoas a vida toda. Só estou regulando essa luz aqui que ela tinha apagado aqui. Eu vejo pessoas buscando por muitos anos esse lugar ao sol com
Voltou. Vejo que essa busca, ela é uma busca genuína mesmo, de conseguir o lugar ao sol, de conseguir se mostrar como artista, porque aquela Uhum. pergunta que sempre fica, né, nas pessoas, mas o sujeito é artista, mas ele trabalha com o quê? Sem saber o grande trabalho que Ainda não é dá para visto como qualquer trabalho, coisa que né? seja, né? E eu tenho um apelo muito grande, uma aproximação muito grande, sempre do teatro, que eu acho que atualmente ela é a arte mais largada do país e ali é que está o cerne da transformação da sociedade. Então, isso muito me interessa e eu estou sempre assistindo coisas do José Celso Martinez, do Opinião, do Oficina, do Teatro Oficina, e entre outros tantos que representam tanto dessa arte. Então, até devolvendo a pergunta para mim sobre a aproximação com outras artes, o teatro e o cinema têm me interessado muito mais, inclusive, para me fazer produzir coisas, entendeu? É o que mais tem mexido comigo. De repente, se for algo de inspiração que me move, que me faz coçar para produzir, está muito na questão do teatro e do cinema. Ali é que está. Se você, é, nos momentos que eu estou de folga, eu estou sempre, de repente, estudando coisas do teatro, do cinema, a visão desses diretores, escritores e a forma de passar essa sensação. Então, quando eu vou escrever, já tem algo pensando em cena, em vez de pensar apenas em palavras e divisões e tudo mais. Então, eu acredito que hoje, como poeta e escritor, eu estou passando por uma grande transformação. Muita gente diz que muitos dos meus poemas têm muita coisa muito musical, acaba sendo muito musical e trazendo muitas imagens também. Eu consigo ver isso, eu consigo Uhum. perceber isso. E, e eu consigo perceber que cada vez mais eu estou querendo fazer pontes com outros artistas de diversas áreas. Desde que a pandemia começou, pelo Instagram e outras redes, eu tenho conhecido ilustradores, ilustradoras, diretores de teatro, de cinema, fotógrafos e feito pontes. Eu tive a sorte de conhecer aqui pelo Instagram uma grande poetisa que é a Bárbara Assim. E ela é lá de Maceió. E ela é um absurdo, ela é uma poetisa absurda. E aí começamos a fazer poemas a quatro mãos. Que legal. Eu e ela. E está sendo um absurdo. E é uma das próximas coisas que eu quero fazer depois do lançamento, de lançar algo com ela, dividindo com ela. E então, esses sustos bons que eu levo é o que me faz mais querer estar aqui e brigar pela arte, para mostrar para os meus alunos e outros que ainda não são, que a transformação é possível. Porque eu ainda estou em movimento, mesmo aos 38. Tá? Então, Mas tem que estar. né, esse momento de se sentir obsoleto e buscar uma outra coisa, isso é o que mais me interessa. Eu estou procurando pela próxima obsolescência dos 40 ou dos 41, quando chegar, para que eu me transforme de novo. Isso é o que me move. A única constante da vida é que tudo tá sempre mudando. Não adianta a gente se apegar a nada, porque não vai durar, vai mudar, né? Tem que aproveitar o momento enquanto ele tá ali. Mas não achar que ele vai durar para sempre. A gente também tá mudando muito. Eu tenho, às vezes, uma saudade muito besta de quem eu já fui, das trocentas versões de mim, de coisas que eu já gostei, de algumas coisas que eu me despedi com orgulho, porque precisavam ser mudadas, mas Exato. eu percebo muitos aspectos, assim, dos quais hoje eu sou muito diferente. E às vezes eu sinto um pouco de falta. Eu tinha uma obstinação maior quando eu era mais jovem, principalmente em relação a essa fome de consumo de arte, de produzir arte. Também tinha mais tempo, mais disposição, ainda né, não tinha tanta clareza do quanto era difícil, era mais iludida na época. E era uma coisa que eu gostaria de ter preservado e tem coisas que não adianta, a vivência da gente vai tirando, né? Sim. Ainda tenho uma obstinação muito grande em busca dos objetivos que eu tenho, mas eles, apesar da minha vontade não ser essa, eles acabaram mudando um pouquinho.
né? Algumas décadas atrás. Nossa, algumas décadas atrás, parece que faz 50 anos, não é tanto não, viu, gente? Uns Tô 20 caminhando só, para lá, eu tô assim. caminhando para lá, daqui a pouco eu Era chego. 15, é. Mas, assim, meu sonho era ter uma banda e fazer sucesso com a minha banda. Ó, quanta coisa que saiu diferente do plano que eu tinha. E eu sempre senti muita falta de interagir com outros artistas, né? A internet veio depois proporcionar pra gente esse contato. Sim, Até a gente se conheceu por causa disso. sim, Mas eu verdade. nunca fui muito boa de network, né? E eu era muito introvertida e não... As amizades que eu fazia tinham interesses muito diferentes dos meus. Eu era a única que queria cantar, eu era a única que queria tocar um instrumento. Então, eu era muito sozinha com aquilo, não tinha com quem dividir aquilo. Eu É acho que engraçado, isso foi o que Noelle, mais que me essa questão desafiou, da né? solidão ela é muito comum, né? Eu acho que essa busca Sim, pelo escrever e produzir algo que seja artístico tem um quê de você procurar estar consigo mesmo, já que muita gente não vai te entender. Então você acaba é. produzindo suas próprias coisas. Eu quero abrir um adendo aí sobre essa questão de banda. Eu tive algumas bandas que aqui em BH e tal, que tiveram até um certo destaque e tudo mais, dentro do meio instrumental e também outras com vocal e tudo mais. E banda é um negócio que precisa voltar, que eu até recomendo aos meus alunos para que tenham bandas, que façam bandas e tudo, até que para que saibam esse conviver artístico e para produzir juntos, acaba se desenvolvendo como instrumentista e também como artista em geral. Mas é engraçado, eu percebo que essa questão de bandas e de formar bandas, formar grupos, está se tornando tão obsoleto quanto telefones públicos Sim. e entre outras coisas, sabe? E é uma pena. E é uma pena, porque ter uma banda, eu não sei se você já teve algumas ou teve várias, é uma grande delícia Tive uma dolorosa. tentativa. Mas é doloroso, É, né? Muito doloroso. Mas é gostoso, sabe? É bem gostoso. E esse criar junto como instrumentista e compor junto e desenvolver arranjos e tudo mais ali enquanto banda é uma das coisas mais deliciosas que eu já vivi musicalmente, sabe? Eu não nego isso não. Eu tô afastado de bandas há muito tempo. Não tanto tempo assim, mas há um certo tempo. E realmente faz falta, sim. Faz falta. E vamos ver o que vai dar sobre tudo isso. Eu não sei. Se você tivesse em é, BH, a gente faria uma banda. Ou se eu com tivesse por certeza. aí, entendeu? É, tem que vir pra Cascavel conhecer, vai que tu gosta e muda pra cá. Pois é, pois é. E eu gosto dessas pontes todas, porque assim como eu sei que existe o convite para irmos visitar você, você também tem o convite para cá e tem Sim, o tour todo para ser feito por uma cidade, não só em museus, teatro, cinema e tudo mais, mas tem a tour também para conhecer a urbanidade toda em geral, que é aí que existe que é o processo de escrever, de me inspirar, né? Já que tudo que a sim. urbanidade me traz, me norteia para escrever. Eu acho que não só a questão de banda, mas o fato de você ter, mesmo que seja só uma pessoa, né, uma parceria para criar junto alguma Uhum. coisa, para ter um projeto, né? Não digo só o fazer artístico em si, mas de ter um projeto em relação a uma criação, a uma arte, que seja uma música, que seja um livro, qualquer que seja o projeto, mas de estar ali fazendo junto e pensando junto Sim, nesse processo criativo, né? Construindo com as duas perspectivas, cada um contribuindo da sua forma, é uma coisa que eu acho que é muito vital para o artista. O artista produzir sozinho é muito mais difícil. Principalmente alguém com o meu perfil, né? Que precisa de alguém para cutucar, senão não vai. Então, assim, alguém falou, oh, vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer junto. O que você acha disso daqui? Eu tô com uma ideia de fazer um lance assim. Alguém que eu sei que vou poder contar para compartilhar aquela perspectiva. É complicado para o artista, e eu não sei se isso é só para mim, né? Mais uma vez o tal do agente, essa é uma perspectiva minha, mas eu tenho a impressão que não é só comigo. Às vezes as pessoas que estão em volta, que não têm a mesma paixão que a gente não consegue nem conversar sobre aquilo. Então, é legal você ter alguém que tenha a mesma impressão que você, que tem essa mesma fome, esse mesmo apetite por arte, exato. por criar e por consumir, para estar interagindo em relação a isso, para estar falando sobre, para estar dividindo esse assunto. Perfeito. Eu sinto muita falta disso, de poder compartilhar isso com alguém aqui, perto, presente, né?
Apesar de ter você, ter alguns outros contatos que a gente interage e às vezes compartilha muita coisa, não é a mesma coisa do sentar junto e fazer. E Eu sinto desenvolver muita aquele falta disso trabalho ainda. na hora, né? É, Sem dúvida, sem dúvida. E tem até aquela questão do que motiva, né? De fazer um verso melhor logo em seguida, ou no caso de sim, música, de fazer uma parte harmônica ou melódica surpreendente que leve a todos, né? Se ficarem cheios daquilo, né? Cheios no bom sentido, né? sim. Repletos dessa alegria, dessa sensação, né? E me diz uma coisa, o que que você tem ouvido? Nossa, rapaz, eu tô vendo tanta coisa e uma não tem nada a ver com a outra. Nem eu. Eu escuto muito, eu tenho ouvido muito mais música nacional, que eu Uhum. costumava ouvir até um tempo atrás. Eu era eu curtia muito rock, muito pop, principalmente internacional. Depois eu acabei consumindo muito rock brasileiro, nos 80 anos 90. Sim. Depois eu fui para uma MPB. Agora eu meio que estou escutando um pouco de tudo e caçando novidade. Eu escuto aqueles classicão que todo mundo gosta e já tá consagrado e fico fuçando na internet, caçando coisa nova para escutar. Procurando uma pessoa que ninguém conhece, que tem uma voz que eu nunca ouvi, uma versão diferente para aquela música que já é tão velha. Eu fico garimpando bastante também. Sim. É, faz toda a Eu acho diferença. que Esse buscar artistas é, novos e tudo mais acaba nos trazendo a pensar como é que seria se fizesse um som assim, ou usasse um timbre assim, ou se. Como é que sim, é essa linha de pensamento ao escrever isso? Né? Eu queria te pedir uma coisa, eu eu, queria que você lesse um poema seu. Queria que você escolhesse. deixa eu achar aqui então. Eu queria, não, eu quero te pedir mais, já que fui eu que comecei tudo isso de te É, insistir para você escrever e não só escrever, que você já escrevia, mas colocar isso na internet. Lê Tear for One para nós, o Chá para um, por favor. com certeza. Deixa eu achar o bendito aqui. Tá. Rapaz, eu tô com tanta coisa nesse computador. Ah, eu não duvido não. Você sabe que eu já escrevi um sobre revista em quadrinho que você me sugeriu uma vez, né? Sugeri. Devia estar com alguma revista em quadrinho nas mãos para poder fazer isso. Provável. Deixa eu abrir o Insta aqui que vai ser mais fácil. E o teu livro, como é que tá? Falta muito para terminar? Ah, falta processos burocráticos, né? Acredito que para o início do ano que vem deve rolar. O livro, ele vai se chamar Quem Sabe Metrópole, tá? Então tem os poemas que estarão nesse livro, os poemas que estão no Desvario Noturno, e eu tenho dois blogs, na verdade, né? O Desvario Noturno e o Zingarus Plays, que estão na internet. E o Instagram é apenas Desvario Noturno, né? Agora, respondendo a Uhum. pergunta da Adriele Camargo, qual o poema que mais gostaram de escrever, o que mais tocou ou agradou o resultado final? No meu caso, eu, você sabe, né? Poemas são como filhos, né? E a gente não escolhe um. Sim. Mas se pensar sobre essa questão do resultado final, que me surpreendeu, deixa eu ver aqui. Eu vou querer que você leia o seu primeiro, tá? E aí eu vou ler o meu, que eu vai responder a pergunta da Adriele também, tá? Uhum. Tô achando aqui que o meu computador Ah, tá lento pra caramba. Mas já tô na página. Já encontro. quer que eu leia o meu primeiro? Se você quiser. Pode ser. Esse poema, o nome dele é Pensando em Ilha Rasa. Ilha Rasa é uma música do Edu Lobo e do Cacaso, um disco chamado Tempo Presente. E no final da música, ele dizia: Eu olho para trás e me vejo
correndo atrás de um desejo não conseguia alcançar. E desse motezinho e do clima que o arranjo tinha também, da música, eu escrevi um poema chamado Pensando em Ilha Rasa, que é o seguinte: minta para mim, diga que lá fora chove, por mais absurdo que seja. Essa noite não existe, nem o dia claro de passeio. O que resta é a voz ausente e a vontade constante de que você minta. Sussurre, mesmo que escrevendo, uma vontade inconsequente com toda urgência, enquanto a sobremesa não vem. No auge dessa descrição, subtrair um sorriso tímido, improvável, como essa árvore andando de lado, deslocado, como alguém que confessa e some naquele poema relato, o mesmo que hoje posta, sob a luz deste poste virtual, devaneio e saudade. É esse aí. Aê, perfeito. É esse aí. Eu gosto muito dele. Foi escrito de madrugada, às 5 horas da manhã. Tem cara de madrugada. É, foi escrito. Tem isso escrito aqui, escrito às 5 da manhã. Ilha Rasa é uma canção do Edu Lobo e do Cacaso, tá? Que eu recomendo. Cacaso é um dos grandes letristas que o Brasil já teve, um dos grandes poetas, foi professor também. E é um poeta e escritor que todo mundo precisa conhecer e colocar para dentro do seu dia a dia, que é um absurdo a parceria que ele teve com não só com o Edu Lobo, quanto com o Francis Haime e diversos outros, é fundamental no Brasil. Outro que eu queria citar também para vocês, falando de música e letrista e de escritor fabuloso, Fausto Fawcett. Fausto Fawcett é uma das melhores coisas que o Brasil já produziu. Tá? Urbano, caótico, muito carioca e completamente visceral. Fausto Fawcett. Isso aí não posso deixar de citar. Esse eu não conheço, preciso conhecer. Espetacular. Achei o meu. Ótimo. Então vamos lá. T for One. Olho lá fora, contemplo a beleza. Chove agora, não sinto tristeza. Às vezes é bom não ter a quem esperar. T for One. Sirvo uma xícara, contemplo a chaleira. Na sombra me vejo, não sinto tristeza. Vem da sala o som que me faz viajar. T for One. O chá me aquece, a música me abraça. Amanhã talvez eu troque a cadeira por sofá, a xícara por uma taça. Mas por hoje, T for One. Belíssimo. Curti. Belíssimo. Belíssimo. Deixa eu achar o meu favorito. Eu gosto muito desse, mas tem um que eu gosto mais. Deixa eu ver se ele tá fácil aqui. Que é sobre o tempo. Deixa eu achar. Belíssimo. Nossa, Obrigado, muita coisa aqui. Marcela. Marcela Nessas comentou horas aí que eu também. vejo. Obrigado pelos elogios aí inscritos na live. Muito obrigado. Agradeço também de coração. Deixa eu achá-lo. Nossa, essas horas que eu vejo como que eu já escrevi bastante coisa. Ainda Tá tem alguns que eu vendo? não A coloquei produção, aqui. ela é grande. Ela é grande. Na hora que você precisa achar um específico é que dá pra ver, né? Como que Exato. Exato. dá trabalho. Nossa, tem muita coisa. Eu quero E fazer um ainda tem um adendo. caderninho ali. Eu quero fazer um adendo que Hum, nos últimos meses, quem tem trabalhado comigo é a irmã, parceira, irmã de vida, irmã de alma, Camila Maes, Camila Mattarelli, que é cantora, que é um absurdo. E ela tem narrado os meus poemas, ela tem recitado ai, os eu vi alguns. poemas. E ela, como ninguém nunca me traduziu, a Camila me traduz perfeitamente. Então, quando eu for pensar em ouvir as coisas que eu escrevo, passem pela voz da Camila, que está tudo certo. Eu comecei a trabalhar música, eu comecei a viver música junto com ela há quase 20 anos atrás, Que mais de beleza. 20 anos atrás. Então, tudo que eu escrevi na minha vida passa pela interpretação da grande cantora e compositora também e poetisa Camila Maes, tá? Fica aí essa... Que maravilha. Então, eu tô incomodando uma pessoa
Cleiton Teixeira. Quanto tempo que eu tô te incomodando porque eu quero a tua voz nos meus poemas. Ele tem uma voz incrível. Só Atenda, que ele não Cleiton. tem tempo de gravar. Atenda, E eu tô Cleiton. incomodando ele faz tempo. Tá Noelle, a intimado, gente tem Cleiton. Tá 4 minutos intimado. Se não só. tá vendo essa live, eu vou te incomodar depois. Sim, Eu nós vou temos incomodar quatro ele no privado minutos. mais tarde. A gente só tem 4 minutos agora. Então, deixa eu ler então esse daqui, que é um dos Cara, meus favoritos, que a Dri me pediu. Beijo, Dri. Vamos lá. A inexorabilidade do tempo. Irmão do destino, primo da morte, o tempo é senhor de fins e começos. Abraça o impossível e o vira do avesso. Com sua barba longa e branca, observa o homem a desperdiçá-lo como se fosse eterno. Por vezes acelera, às vezes quase para. Ao sublime eterniza em um momento. Doa-se nas primaveras, se entrega nos invernos. Observa sem julgar ao que ama e ao que engana. Ao fim dos tempos, me suplicam com lágrimas e gemidos por mais alguns minutos. Mas ele é de exatas, não de humanas. belíssimo, belíssimo. Noelle, e foi um prazer, sempre é um prazer conversar com você. Eu espero repetir isso diversas vezes. Ah, eu também. E A eu gente estou precisa até fazer isso mais abrindo vezes. aí falando que, na verdade, você é a primeira convidada de uma série de lives que eu quero fazer. Não está definido Opa, ainda de quanto em quanto tempo, mas sempre quero convidar não só pessoas da arte como você, mas de diversos ramos para bater um papo, para falar sobre as coisas e para clarear um pouco mais o dia e as noites dessas pessoas, de todo mundo que assistir, tá? Foi um prazer estou sempre à absurdo falar disposição. com você. Eu que agradeço o convite, foi muito legal esse nosso bate-papo. Muito Vou bom. repetir sempre que possível, sempre que você me convidar. Também você plateia para as suas próximas lives, pode ter certeza que, Vai ser um prazer. estando disponível, vou estar sempre aqui assistindo. E vou estar de olho aí nas suas próximas notícias, nas próximas novidades. Acompanho sempre o teu trabalho também de longe, estou sempre incomodando aí no privado, Pode, fica à pedindo vontade. sugestão, pedindo conselho, dando pitaco. Vamos continuar nessa sinergia aí, porque para mim é muito gratificante ter a sua amizade. Espero que a minha também Para mim contribua também. bastante Para mim contigo também. no É trabalho. das boas surpresas que a vida trouxe. Então, vamos Igualmente. seguir. A luta continua, que os poemas ganhem as vistas das pessoas, as páginas, os muros, tudo mais que for necessário. Um beijo grande para todo mundo. Boa noite. Boa noite a todos. Valeu.